Olá, sejam bem-vindos ao 26º episódio do Próximo Capítulo Podcast, onde eu e a Gabi continuamos tentando desbravar os mistérios de Escaravelho do Diabo. No episódio de hoje, a gente vai conversar sobre o capítulo 15, Entre a Vida e a Morte, e o capítulo 16, Raquel fala do inseto. Oi, amiga, tudo bem? Tudo bem com você? Por aqui tudo tranquilo também. Antes de a gente começar a falar desses... A autora, nós e o assassino, a autora não, a narradora, né, o narrador, que sabia. Então, não foi entregue, ela não estava esperando, aí ela estava lá cometendo o adultério dela, né, traindo o noivo, quase noivo, com um rapazinho. E aí, quando ela voltava para casa, ela foi atacada por alguma coisa indescritível. Aí, pela sorte que ela tinha um médico, era um médico ginecologista que estava passando de carro lá pela região, e aí conseguiu socorrê-la. E aí tinham 3 fanfarrões lá passando também, e acabaram chamando a ambulância, e aí ela conseguiu chegar no pronto-socorro. E o que a gente acredita é que ela tá viva por causa dos títulos dos capítulos. Isso, exatamente. Que esse exatamente que a gente vai ler agora. O primeiro não tá tão claro, porque ela tá entre a vida e a morte, ou seja, ela tá ainda viva. Mas o outro, que é Raquel fala do inseto, nos leva a crer que se Raquel vai falar, é porque ela tá viva, né? E o inspetor Pimentel continua, né, com a teoria dele de que o assassino tá ali na casa da senhora Boucher, mas ele ainda mantém as investigações, assim, nível Na secreto. surdina. Isso. Isso. A Tudo só na sociedade articulação. Exato. A sociedade civil não tá entendendo nada, não sabe de nada. Tá tudo super secreto, né? Exatamente. Então, esse capítulo 15, Entre a Vida e a Morte, começa com a Raquel sendo operada, né? Na verdade, ela já foi operada, e o médico do pronto-socorro falou que ela teve um choque hemorrágico, perdeu muito sangue. Depois da cirurgia, ela foi levada para se recuperar, e ela estava com a pressão arterial muito baixa. E aí, então, eles estavam dando plasma e coramina para ela poder se recuperar, né? Nisso, o médico ginecologista que a socorreu, que a assistiu, ele estava lá. Isso era bem assim no meio da noite, lembra? Ela foi atacada, era meia-noite, mais ou menos, né? Então, o médico que a socorreu falou que ele tinha que ir, porque ele tinha um parto programado, mas depois que ele terminasse o parto, ele ia voltar para verificar como que a moça estava. Aí o médico que operou e o interno, né, que estava lá, eu acho que é um residente, né, não sei, a narradora fala interno, mas eu imagino que seja um residente, né. Eles perguntaram se o médico ginecologista tinha trazido a bolsa dela, e ele falou, eu não tive presença de espírito de pensar em bolsa nenhuma, me desculpa, né. Então, eles falaram, não, com certeza, e ela tem, mas acontece, só para perguntar mesmo, eles falaram, parece que ela tem berço, né, ela era muito bem vestida, estava muito bem arrumada, e aí eles deram uma procurada no casaco dela, e ela tinha um cartão de um dentista, né, um retorno para o dentista, e aí estava lá com o nome dela, Raquel Saturnino, então já descobriram quem que era a paciente / vítima, né. Aí lá nas 4 horas da manhã, isso daí então já passou a cirurgia, ela já tinha voltado pro quarto, lá pelas 4 horas da manhã o telefone do Alberto tocou, demorou um pouco, ele tava com sono pesado, mas ele acordou, e já era o inspetor Pimentel falando para ele ir pro hospital, porque a amiga do Alberto, a Raquel, tinha sido atacada. Aí ele saltou da cama, se arrumou, e em meia hora ele tava lá no hospital, aí o residente falou que contou tudo que ele sabia, o que tinha acontecido, né, dentro do que tinha sido passado para ele. E aí ele falou, mas se você quiser mais detalhes, o médico que socorreu a moça, ele vai voltar mais tarde para passar, e ele pode te passar mais informação. Lá no hospital já estava o pai da Raquel, o Jairo, e a tia, a Lia, já estavam lá com ela, mas eles estavam totalmente em choque, estarrecidos, não falavam nada, né? A Raquel já estava melhor, já não estava mais em choque hemorrágico, mas ela ainda estava mal. Então, o Alberto, discretamente, como a Ana tinha falado, que todas essas investigações estão sendo articuladas na surdina, então eles saíram do quarto da Raquel, o Alberto saiu para encontrar com o inspetor Pimentel e falar no segredo, né?
E ele não entendia, né? Ele falou assim, mas se foi obra do inseto, será que ela recebeu o besouro e ela não falou nada depois que a gente conversou e explicou para ela? Aí o inspetor falou, olha, eu não sei te dizer. Extrovertida, a galera, ela se metia com várias pessoas estranhas, né? Mas, gente, daí as pessoas serem de estranhas a assassina, tem um bom chão, né? Então, eles pensaram que... Aí o Alberto falou, será que o pacote foi extraviado? E aí decidiram, a gente tem que dar uma verificada com o correio, né? E aí o inspetor falou, sim, mas antes disso, vamos conversar com o pai da Raquel para tentar entender o que aconteceu, né? E o Jairo tava em choque, pediu, né, suplicou para eles acharem quem que tinha feito aquilo com a filha dele. E aí eles falaram que sim, a gente vai fazer o máximo para tentar resolver o caso, né? Mas a gente queria entender um pouco mais dessas saídas noturnas da Raquel, né? Ele falou, não, que a filha estava praticamente noiva do amigo romeno dele, mas como o amigo viajava muito, e para ela não ficar sozinha nas noites, ela ia toda noite jogar pôquer na casa da amiga dela, a Dora Costa, que é a filha do maestro. E aí anotaram isso e perguntaram se ela tinha recebido algum besouro, algum pacotinho do correio. Aí o Jairo falou, olha, ela jamais teria se metido com inseto, ela não é do estilo dela. E sou eu que pego o correio, isso me lembrou do Harry Potter, o tio Walter esperando as cartas de Harry. Né, que o Jairo, ele fica lá esperando todo dia de manhã o correio chegar, e é ele que pega os pacotes, ele que separa de quem o que é de quem, e ele garantia que a filha não tinha recebido nada, nenhum pacotinho, nada assim nesse estilo, né? Ou seja, não ajudou em nada, né? Ele falou, pediu de novo, reforçou, né, que ache aí quem fez isso e eu pago uma boa quantia se vocês descobrirem alguma coisa, né? Eu pago para quem puder passar alguma informação. E eles falaram, tá bom, beleza, agradeceram, né? E eles decidiram, vamos chamar a Cora, que é irlandesa, a Cora O'Shea, e a Dora Costa, que são nomes bem parecidos, a Cora e a Dora, na delegacia para verificar, né, que com a Cora, onde estava o paradeiro dos suspeitos, né, que moram ou trabalham na casa dela, e com a Dora tentar entender um pouquinho desse álibi aí, dessa situação da Raquel jogando cartas, né? Então, o inspetor falou, bom, isso daí lembra, era mais ou menos 4 e pouco da manhã, né, que isso daí tudo tá acontecendo, então o inspetor falou, bom, eu vou voltar para casa, articular um cochilo, e aí, daqui a pouco, umas 8, 9 horas da manhã, eu ligo para elas, né, para as duas, para Cora e para Dora, mas agora eu preciso tirar um cochilinho aí, porque tem 5 noites que eu já não durmo, rolou um roubo de uma joalheria, a gente não sabe ainda se isso tem alguma coisa a ver, é relacionado com o assassino, com a nossa questão do escaravelho do diabo, ou se é realmente vida de um policial numa cidade, né? Que ele falou que esse roubo da joalheria tá tirando o sono dele. E aí ele falou assim, então, Alberto, eu vou lá dormir e você, que tá de voluntário otário, fica aqui para descobrir mais umas coisas com o ginecologista que socorreu a Raquel. E aí, como o Alberto também não tem nada para fazer da vida, né? Falou, tá bom, beleza, fico sim. Aí a Raquel, ela começou a se estabilizar um pouco, ela tava melhorando, mas não tava falando nada. Ainda tava em choque. Aí o ginecologista terminou o parto que ele tinha programado, ele voltou lá pro quarto da Raquel como ele tinha prometido para verificar com ela. E aí o Alberto começou a fazer perguntas, né? Aproveitou que ele tava lá, ele falou, olha, que a expressão de horror que a Raquel tinha no rosto quando eu a socorri foi a coisa que mais me chamou a atenção. Aí o Alberto perguntou, você acabou vendo alguém correndo? Ou viu alguém ali ao redor, né, tentando fazer alguma coisa, ou que pareceu suspeito? E aí o médico falou, não, minha única preocupação era socorrer a moça. Que faz sentido, né, gente? Aí tá bom, então ele não teve informação nenhuma do médico, né? Aí amanheceu e aí o Alberto voltou de novo para ver a Raquel. Ela estava muito pálida e aí ele viu um contraste assim bem forte entre os cabelos vermelhos dela e o lençol branco. E aí, quando ele chegou lá, ela estava balbuciando umas palavras desconexas, nada estava fazendo sentido, balançava a cabeça de um lado para o outro, ou seja, ele chegou à conclusão que ela estava viva,
estava saindo da zona ali de perigo, mas ela estava ainda muito, muito sensibilizada, né, para poder falar alguma coisa. E esse capítulo termina aqui, com ela acordando, né, não falando nada com coisa alguma e sacudindo a cabeça de um lado para o outro. Uhum. Ela é a primeira vítima que sobreviveu, né? Então isso daí já... Essa que a gente tinha falado, né, dela ter sido atacada lá na rua, esse ataque, ele tá totalmente oposto de como o assassino vem agindo, né? Ele definitivamente, essa questão toda dele atacar no meio da rua não tá muito no modo operando dele, né? Então, é justamente o que a Ana falou, ela sobreviveu, primeira vítima que talvez vá poder falar alguma coisa que vai entregar o nosso inseto, né? Então, o capítulo 16, que é o seguinte, que se chama Raquel fala do inseto, já dá uma ideia do que vai acontecer, né? Supostamente então, ela vai falar. Reza a lenda que vai ter alguma coisa que vai ser falada. Então, 10 da manhã em ponto, Cora e Dora, da dupla sertaneja, estava lá na delegacia para falar com o inspetor. A Dora, quando soube que a Raquel foi atacada, estava surpresa, não sabia disso. E ela falou, olha, ela não estava na minha casa. E, para ser bem sincera, ela não estava na minha casa em nenhuma das outras noites. Ela nunca veio aqui jogar pôquer. Já caiu ali por terra o que estava acontecendo com Raquel, né? Ela falou, mas eu sei que ela tem um namorado escondido. E a Dora falou, eu já ouvi algumas vezes, vi algumas vezes no bosque, eles ficam conversando. Ela falou, mas esse cara, ele não presta. Ele vive bebendo, vive jogando nos bares da cidade e mete o pau na Raquel quando ele tá com os caras no bar, ou seja, não presta. Aí ela falou, não sei o nome dele, mas se eu ouvir pessoalmente, eu vou saber quem que ele é, eu posso identificar. E aí o Silva falou, e onde que a gente pode encontrar esse cara? Ela falou, daqui a pouco, se a gente sair na rua, ele vai estar lá. Nossa, gente, total naquela gandaia. Rua principal, ele deve estar andando para cima e para baixo, na única rua da cidade. Evidente, não tem nenhuma outra rua na cidade que ele poderia estar, né, gente? Não faz o menor sentido. A delegacia e o bosque. Isso, é a rua 1, que fica entre a A e a B, né, gente? Então, é onde tem a farmácia, a delegacia, o hospital, só não tem o bosque. O bosque é, tipo, 2 quadras para trás. Aí, ela falou, daqui a pouco, então, a gente vai lá na rua principal, que a gente acha o indivíduo, né? Aí, enquanto isso, a senhora O'Shea, ela não estava entendendo por que ela tinha sido chamada, que conexão é essa, né, desse ataque com o pessoal da casa dela. Então, apesar dela ser mulher, eles decidiram contar para ela, confidenciar o que estava acontecendo. Então, contaram tudo, a questão toda dos ruivos, abriram a porteira lá para a mulher, já jorraram todas as informações. Já sabemos que isso daí vai dar fofoca, né, gente? Ela ficou horrorizada, ficou em choque, pensou no filho dela, claro, né, que também foi a vítima número 2, né? E aí ela falou, olha, ela passou todas as informações que ela tinha, né, dos funcionários e dos moradores na noite anterior. E o relatório que ela passou, que a gente já vai falar sobre, bateu com as informações que os vigias, que não estavam vigiando as vítimas, mas sim os suspeitos, tinham, mais ou menos, porque também a gente vai ver que eles são meio atrapalhados, né, gente? Então, ela falou que o senhor Grátis jantou, ele saiu para comprar frutas, ele voltou mais ou menos umas 22 horas e foi deitar. O senhor Gideon e a Verônica, eles foram no cinema e eles voltaram mais ou menos, eles foram no cinema na última sessão e eles voltaram mais ou menos uma meia-noite. Aí o Alberto ficou em choque de saber que ela tinha saído com um americano. Claro, ela ia ficar se guardando para esse babaca o resto da vida, gente. E aí ele já imaginou os dois de mãos dadas, né, e ela deitadinha lá encostando a cabeça dela no ombro do rapaz, do homem, né? E trocando juras de amor. E aí, enquanto ele tá lá nesse devaneio, o Tira, né, que tava acompanhando o casal, perdeu eles de vista, gente. Olha isso, ele é ótimo na função dele, não conseguiu acompanhar.
O cozinheiro, ele saiu do trabalho mais cedo porque ele foi num baile de carnaval. E o Tira, que estava cuidando do cozinheiro, ele também perdeu ele de vista quando ele se vestiu com a fantasia e se misturou com os outros foliões e no meio do confete. Ou Se seja, perderam no bloquinho. se perderam no bloquinho, não viram nada de coisa. Gente, o Alberto, sentado naquela cadeira na rua número 1, ele conseguiu encontrar todos os ruivos da cidade, comunicar todos os ruivos da cidade. O vigia tinha que olhar uma única pessoa, 2 no máximo, se era o caso da Verônica com o Gideon juntos, e ele se perdeu, gente. Por que não comprou o ingresso e foi assistir o filme no cinema com eles, né? A gente não... Enfim. Acontece, eu acho, né? Sei lá, só o trabalho dele. A copeira, ela não saiu de casa, ela ficou por lá mesmo, terminou de trabalhar, foi deitar, acabou o dia dela, né? E aí o inspetor, depois que a Cora contou tudo isso, e ele confirmou, né? Validou com as informações passadas pelos vigias, ele falou, olha, nenhum deles de verdade tem um álibi perfeito, né? Porque o senhor Grátis, ele poderia ter dado boa noite para todo mundo, saiu para o quarto dele, e como o quarto dele tem a saída separada, né? Ele não precisa passar por nenhum hall principal, nenhuma sala comunal, já dá de saída mesmo, ele poderia ter fingido que foi deitar e, na verdade, saiu, né? Pro ataque, pro abate. Aí a Cora falou, olha... É até possível, mas não acho que seja o caso, porque eu estava falando com o meu filho, Marmaduke, né, até mais ou menos umas 23 horas, e nesse período o Grátis ele saiu para tomar um leite, estava de pijama naquela hora, e depois voltou para o quarto dele. Mas lembrando, gente, isso de novo, 23 horas não é meia-noite, ainda tem 1 hora que ele poderia ter ido, né? Então, não é muito, ela acha difícil, mas não é impossível, né? Aí ela falou, quanto a Verônica e o Gideon, ninguém podia garantir mesmo, né, que eles tinham ficado até... Ah, não, desculpa, esse é o inspetor falando, que quanto a Verônica e o Gideon, ninguém tem como garantir que eles ficaram para assistir o filme até o final. A não ser que o investigador, o policial que estivesse vigiando eles, tivesse entrado no cinema, sentado lá e acompanhado eles durante todo o período, né? Foi justamente isso que eu falei. Ele tinha que ter entrado, né, gente? Comprado o bilhete, o ingresso e entrado na sala para assistir, sentar na cadeira de trás dos caras. Ainda mais se eles saíram com a muvuca toda, né? Então, é um tira de araque esse daí, gente. A Cora falou assim, olha, até é possível que eles não tenham ficado até o final do filme, na sala do cinema. Mas eu estava lendo quando eles chegaram, era mais ou menos 00:30, e eu imagino que como eles estavam juntos, meio que desabona, né, o assassino, se eles estão em dupla, né? E o inspetor falou, olha, a senhora não sabe, mas é muito mais comum do que você imagina ter crimes cometidos por duplas, por parceiros, né? Aí a Cora falou, olha, eu conheço essas pessoas há anos, eu não consigo imaginar eles como loucos ou tarados. Eu acho que nessa época também eles usavam tarados de uma outra forma, porque aqui não é muito bem, né? Hoje, quando a gente usa tarado, é alguém mais relacionado à questão sexual. E aqui não era bem como ela estava usando, é realmente alguém atacando alguém, né? E, enfim, ela falou... Eu queria falar que essa Cora, ela tá em tudo, bem onipresente também, né? Tá ali batendo papo com o Marmaduke, terminou com o Marmaduke e seguiu lendo o livro, né? Ela tá bem ativa, né? Sim. E ela falou... Aí ele fala que o cozinheiro tava num bloco de folia, e o bloco tava passando 3 quadras, então já era tipo a rua B, gente. 3 quadras da onde a Raquel foi atacada, né? A Cora não tinha exatamente muita coisa para falar sobre o cozinheiro, né? Afinal, ele estava fora mesmo, ela não tinha como estar nem um pouco perto do bloco, então ela não teve nada para adicionar com relação ao cozinheiro. E aí o inspetor pediu a ajuda da Cora, que se ela pudesse colocar o sentimentalismo dela de lado e ajudar a polícia, seria muito bom, porque ele tinha certeza que o assassino
estava ali, era da casa dela, ou funcionário ou morador. A Cora falou, olha, eu não acho que seja possível, mas sim, com certeza eu vou ajudá-los. Em paralelo a toda essa conversa negacionista aí de Coralina, o subinspetor Silva e a Dora foram para a rua principal procurar o namorado da Raquel. E como a moça previa, não foi difícil. Ele já estava lá mesmo, bebendo e provavelmente metendo pau nela, né? E então ele foi chamado pelo inspetor, né? Foi lá se apresentar. E aí ele falou, olha, eu encontrei com ela, a gente ficou lá conversando no bosque. Eu dei tchau para ela, peguei o táxi e voltei pro hotel. E o gerente do hotel pode confirmar isso, porque eu cheguei lá no hotel, era mais um pouquinho depois da meia-noite, né? Aí ele começou a implorar pro Silva que ele não falasse, não passasse o nome dele para os jornais, porque na verdade verdadeira ele era casado em outra cidade e ele não podia ser ainda mais desmoralizado. Então, aí o Silva liberou ele e ainda chamou ele de pobre coitado, gente. Não sei por que ele era um pobre coitado, porque ele é um mentiroso, traidor, pinguço, que tava ali zoando, ficando com a menina, traindo a esposa, enchendo a cara, gastando dinheiro nos jogos. Não entendi muito bem como ele era um pobre coitado. Você entendeu, amiga? Ou... Não, eu acho que talvez ele quis usar no sentido de... ele é um Zé Ninguém, entendeu? Entendi, não foi bem com dó, só realmente É. ele não entendi. Eu fiquei, pobre coitado? Não entendi. Eu ia trocar por outro adjetivo. Não pode, então. Por A gente quê? usa Qual? um Zé Ninguém. Eu falo, é um bosta, entendeu? Um take the shot. É, isso. Entendi. Ele é um lixão, gente, lixo. Parou ali na curva de rio, lixo. Aí, passado um tempinho, a senhora O'Shea, ela já tinha concordado que ela ia ajudar, então a senhora O'Shea, ela liga lá na delegacia e ela fala, olha, um fato interessante e curioso. Eu perguntei para Verônica, eu já tinha visto o filme que eles foram assistir, eu perguntei para Verônica qual foi o final do filme, o que ela achou do final do filme e tal, e aí a Verônica admitiu que ela não sabia porque ela tinha dormido, e a Cora achou isso suspeito. Eu não sei particularmente, gente, quem nunca? Eu já dormi em filme, então não sei te dizer quão suspeito era, mas cinema, nesse Darla? caso, já tive filme que dormi no cinema, não muitos, mas assim, sabe quando o filme tá bem parado, é a última sessão da noite, você já tá cansada? Já rolou um cochilo. Eu, aliás, já dormi uma vez num espetáculo da Broadway, gente, então... tirei um cochilo assistindo Fantasma da Ópera. Então, eu acho possível, não julgo Verônica, porque eu já estive nos sapatos de Verônica, cansada mesmo, precisei tirar um cochilo, não tem como segurar, é ali mesmo, né? Enfim. E aquela informação, acho que a Cora é a nova que vai dar só jogar mais lenha na fogueira, né? Afinal, ela não soube dizer como é que foi o filme, o final do filme. Então... Exatamente. Se isso é prova ou não é, foi o que foi passado. E eles estão com tanta sede de encontrar um suspeito que, né, coitada, a Verônica ali tá criando-se um caso contra a Verônica. E aí ela falou, olha, já o senhor Gideon eu não tenho como ajudar porque ele foi para os Estados Unidos e ele vai ficar um mês lá nos Estados Unidos tratando de coisas da empresa. Então, ele sendo assassino ou não, a gente não tem muito o que fazer porque ele nem tá aqui, eu não tenho como perguntar nem verificar nada. Então, tá bom, né? Aí, voltamos para o hospital, a Raquel já está acordada, o Alberto estava por lá, mas ele já tinha visto que não tinha a menor condição de perguntar para ela qualquer coisa naquele momento, ela ainda estava catatônica, não tinha condições. Então, ele falou, amanhã eu vou e eu verifico, né? E aí ele, de fato, voltou no dia seguinte e o residente falou, olha, a moça, eu acho que ela ficou louca, porque ela não tá falando nada com coisa alguma. Ela tá falando de um demônio, a coisa tá meio esquisita, né? Tá falando de um demônio, um bicho com cabeça vermelha que atacou ela, tipo, nada faz sentido, né? E aí ela tava assim, ela tava tão catatônica que todo lugar que ela olhava, ela via o bicho e ela começava a gritar, olha, ele vai me atacar, ela ficou assim por uma semana, gente.
10 dias depois, a Raquel foi liberada para voltar para casa, né? Então ela já estava liberada, ela já estava, óbvio, né? Psicologicamente ela não estava 100%, mas ela já estava um pouco melhor. E enquanto isso que está acontecendo aí com a Raquel, ela de se recuperar, ela de sair do hospital, o inspetor ele decidiu que ele ia interrogar o cozinheiro e perguntar que tipo de máscara que ele usou na noite do atentado, que sei lá, se eles estavam lá foliões, andando com fantasia, e ela tá falando que tem alguém com a cabeça vermelha que atacou ela, né? Por que não? E era uma máscara de burro marrom, gente. Então não tinha nada a ver com os devaneios da Raquel, né? Com a loucura lá dela, com a situação, né? E esse inspetor, ele tá dando tiro pra tudo quanto é lado, gente. Ele ficou super bravo, né? Óbvio, frustrado. O cozinheiro também ficou possesso, mas como eles não tinham nada contra o cozinheiro, ele tava usando a cabeça de burro, nada tinha de vermelho, tiveram que liberar o cara. Uhum. Antes eles ficaram com a máscara, porque aí o Alberto mostrou a máscara pra moça e falou, esse daqui é o monstro que te atacou? Ela falou, não, isso daí não é, não é isso. Veja, isso é um cavalo. Um burro. Gente, né, eu tô falando que é um demônio vermelho, você tá me mostrando um burro marrom do Shrek, não tem nada a ver, gente. Uhum. Aí, beleza, enquanto ele tá lá, o Alberto teve uma presença de espírito, né, ele falou, já voltou pra casa dele, pegou alguma coisa na gaveta dele, ligou pro inspetor, então prestem atenção, o inspetor não estava lá quando o Alberto mostrou a cabeça de burro, tudo sendo articulado pelo voluntário otário, gente. Aí ele ligou pro inspetor e falou assim, vamos junto na casa da Raquel? Aí ele passou lá, pegou um inspetor, chegaram na casa da Raquel, ela já estava no quarto dela com a tia, estava desinteressada de tudo, nada prendia a atenção dela, ela ainda seguia bem desconectada de tudo. Traumatizada, né? Bem traumatizada, exatamente. Aí o Alberto mostrou o que ele tinha trazido, né? E ela soltou um grito e começou a falar que aquele era o demônio que tinha atacado ela, ficou horrorizada, já estava em choque, já estava mal, traumatizada, ela ficou ainda mais. O Alberto pediu desculpas, saiu de lá, né? Falou, dá um calmante para ela, que ela tá um pouco, né, fora de si. Sinto muito, né? E saíram do quarto e ele tava pálido de emoção, ele tava assim muito chocado, né? Aí a tia da Raquel, a Lia, né, saiu do quarto depois que entregou o calmante para ela, saiu do quarto e perguntou o que afinal você mostrou para ela, né? Que ela tá em choque agora, né? E aí o Alberto tirou do bolso o besouro de papelão que ele tinha recebido, né? Não sei se vocês lembram, mas em alguns capítulos aí anteriores, o Alberto recebeu depois que ele foi naquele jantar na casa da Cora, que ele estava tomado, né? Possuído por ciúmes, ele jogou o papo do inseto ali, né, na casa, e todo mundo ficou em choque, e depois disso ele recebeu um besouro na casa dele falando silêncio, pedindo silêncio, né? E aí eu queria falar, termina aqui, né, o nosso capítulo. E aí eu fiquei pensando, quando eu li essa parte, e eu pensei nessa história de que o besouro, na parte de trás, tinha escrito silêncio, eu fico pensando, o besouro da Raquel não foi entregue. Mas será que essa história de cortar o pescoço dela não vai meio ao encontro dessa mensagem silêncio do Alberto, né? Tipo, você tentou silenciar ela, não sei te dizer. Eu também fico curiosa se algum dia a gente vai ter a revelação do besouro que foi perdido, né? Uhum. Porque a gente não sabe o que tem a ver, ainda não tá explicado. Eu achei legal traçar esse paralelo, mas acho que talvez não tenha nada a ver. Mas não tá nada explicado. A gente não sabe qual que foi o tipo de besouro para esse tipo de ataque, né? Sim, e é o que você falou, a gente nem sabe se vai saber, né? A gente nem sabe se vai ter essa informação, exatamente. Ainda não teve nada. Então, esse capítulo, ele serviu pra gente para confirmar que, de fato, a Raquel foi atacada e há uma conexão com o besouro, né? Uhum. E eles serviram também para colocar no quadro de cortiça, como é que chama? No board? No board deles, do inspetor, mas assim, nada, mais uma vez, nada se revelando, né? A única coisa que eu acho que eu devo admitir é que eu tinha esperança que fosse ter, sabe,
algum personagem que aparecesse novo, que, entendeu, entrasse na trama, mas eu acho que mesmo o cerco vai se fechar aí na galera da casa mesmo. Na verdade, eu diria até que mais do que na galera da casa, o cerco agora fechou nos hóspedes, né? E, Porque o cozinheiro, ele tava vestido de burro. uhum, Por bem ou por mal, quem quer que sejam os folhões que estavam com ele, tinha como alguém vai poder confirmar, alguém vai poder colocar ele ali no bloco, né? Então, eu acho que sobrou mesmo o Grátis, o Gideon e a Verônica. uhum. É um dos três aí que tá por trás disso, porque até então, né, a gente não sabe, por exemplo, também se a coisa ficou tão feia. O Gideon pode ter ido lá para os Estados Unidos só para despistar. Pode ser. A gente só vai poder tirar o Gideon da responsabilidade se acontecer alguma coisa nesse mês que ele tá fora, mas normalmente o inseto demora mais ou menos um mês para atacar de novo. Então, A não ser que eles estejam trabalhando em conjunto, né? Seja de mais de fato, um. ser uma dupla Uhum. Ou um trio, vai saber. Os três juntos, nada é impossível, né? Existe realmente essa história toda aí da galera tacar em grupo, tamo junto, vamos junto, né? Sei lá. Uhum. Mas o cerco, pra mim, eu acho que já descartou hoje o cozinheiro. Bom, tem a copeira ainda, mas a copeira eu acho que ela tá tão de. Como chama? Atriz de suporte, sabe? Coadjuvante. Ela tá tão coadjuvante que eu não acho que seja ela. E, em teoria, né? ela ficou em casa, né? Mas também não tem como provar. A não ser que a gente também não sabe que o que fala que só tem o Gideon e o Grátis que tem saída do apartamento deles para fora, né? Uhum. Mas ninguém fala da questão dos funcionários, né? Onde fica o quarto deles? É separado? Eles têm que passar pela casa? A gente não sabe, isso não tá claro. Mas aí, para mim, reforça novamente quão coadjuvante ela é, que a gente nem sabe onde ela tá, né? Eu acho que ela é uma, assim, se é ela, ela tá bem vamos ver. Nada da história dele. Ela não iria perder a história num suspeito que você não tem nada de história. Exatamente. O senhor Grátis, ele é o querido por todos. Isso deixa ele bem suspeito. E o senhor Gideon é aquele tímido, né? Ele é super tímido, que também deixa ele suspeito. Será que ele é todo tímido e aí ele sente justamente essa raiva por ele não conseguir ser um pouco mais extrovertido, por ele ser tão introvertido? E aí tem a Verônica, que eu não sei, a Verônica é uma suspeita, mas é também difícil, porque é difícil você imaginar uma menina, uma moça tão pequena ser capaz de ir lá e enfiar a espada no Clarence do jeito que foi enfiado, e ele no Clarence, não, desculpa, no Hugo. E quando o Hugo foi encontrado, eles viram que tinha aqueles traços de clorofórmio. Então, assim, e se o cara acordou e tentou se mexer um pouco, eu imagino que tenha que ser alguém um pouquinho mais forte. Né? Então, o senhor Gideon, ele entra, né, nessa possibilidade, porque o Gideon é um cara forte e o Grátis, ele é um homem também, né? Ela eu acho mais difícil, né? Você. Mas aí, como a gente conversou, não teve nada nesse capítulo que confirme nada, tá só jogando mais coisa no nosso board de... Nosso quadro de... Suspeitos, isso. Obrigada. De eventos e suspeitos. Quadro de articulação, se você Articulação, era isso que eu queria falar, exato. Obrigada. E eu não fiz a pesquisa, hein, se a Cora é ruiva. Ficamos de ver isso e a gente não viu. Porque parece que agora, gente, o último que tá sobrando é o padre, né? Ruivo. Porque aqueles outros dois, os meninos que foram encontrados lá, os irmãos, filhos da australiana, eles saíram da cidade. A Raquel foi atacada. Então tá faltando que a gente tenha mais uma vítima só. O ideal é que ela saia da cidade também depois dessa, né? A Raquel, você disse? Sim, porque agora além dela sobreviveu. Exato. Além de ser ruiva, ela sobreviveu. Além de ser ruiva, ela tá viva e consegue falar que é o besouro, né? Então aquela história do silêncio, menos ainda, né? Não coube aqui, né?
Do jeito que o Alberto é capaz dele chegar lá na casa da Cora, assim, então, vocês tentaram matar a minha amiga, mas não deu certo. Aí ele coloca a Raquel em perigo de novo, né? Batata que ele vai fazer um negócio desse, porque ele é todo, ele tá tão bravinho, tão ciumento, né? É bem capaz. É. Mas é aqui que a gente fica. Os próximos capítulos chamam-se o 17, Pânico na Cidade, e o capítulo 18 chama A Sombra. Então, estamos chegando no final, né? Como eu falei, a gente tem só mais duas se a gente considerar a Raquel, mas eu acho que qualquer pessoa sensata nessa altura do campeonato vai pedir para Raquel sair de casa, da cidade, né? Uhum. E eu imagino que ela vai seguir isso. Então, a gente tem mais uma potencial vítima. Uhum. E é isso. A gente tem aí, eu acho que a gente sobrou aí, de fato, só pra gente, em teoria, 4 suspeitos, mas na realidade, pra mim, na realidade, 2. Eu acho muito difícil ser a Verônica. Mas temos aí, em teoria, 4 suspeitos, né? Então, já não, pra mim, não faz parte. E vamos ver. E chegando nesse capítulo que a gente tá agora, a gente tá por volta de 60% do livro. Então, eu acho que daqui pra frente vai ser mais acelerado no quesito descobrir novas pistas e tentar ligar ao assassino. A não ser que essa história tenda a se arrastar e a autora decidir revelar, tipo, no último capítulo, sabe? Porque ainda tem alguns, vai até o 25, né? Temos, exatamente. Ainda temos uns capítulos. Uhum. Mas aí são ainda bastante capítulos para dar manga, né, gente? Vamos ver o que vai ser. Uhum. Então, os próximos, capítulo 17, Pânico na Cidade. E capítulo 18, A Sombra. Ou seja, o Pimentel falhou em deixar o plano também, pelo título desse capítulo seguinte. Tudo indica que se teve pânico na cidade, é porque a cidade está sabendo o que aconteceu, né? Uhum. Então, vamos ter que ver. E A Sombra, não consigo tirar nada desse capítulo. Do nome do capítulo. Não, então é isso aí, gente. Obrigada por nos acompanhar. Semana que vem a gente volta. Não deixe de nos seguir nas redes sociais. Elas estão todas na descrição do podcast. Gabi, muito obrigada. Eu que agradeço. E a gente volta, então, semana que vem. Combinado, então. Um beijo, gente. Beijo, tchau. Tchau, tchau.